E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero começar então uma série de vídeos, né, a respeito de princípios herméticos, né? Existe muita questão em torno do Hermes, né, do Hermes Trimegisto, né, o três vezes grande, né, do passado. E também muito a questão da figura mítica Hermes, né, dentro da filosofia egípcia, entre outras, né? Mas dentro da filosofia egípcia, por exemplo, Hermes, né? Ele era o correspondente, era aquele que fazia conexão entre o céu e a terra, ou seja, ele era um mensageiro, né? Então tem muito isso, né? Desses ensinamentos serem ensinamentos de ordem elevada e ser um nome dado, né, a Hermes Trismegisto, no sentido de dessa figura mitológica aí que permeia várias sociedades, né? E na egípcia tem isso, né? Sobre essa conexão entre os mortos e os vivos, né? Que na verdade já é uma visão mais física, mais materialista, né? O morto e vivo, mas ele é pintado assim, né? Algumas tumbas lá que tiveram lá e depois se transformaram em papiros. Eu tenho até, já falei sobre isso lá nos meus vídeos antigos lá tinha, que eu não tenho mais, mas tem toda essa questão mística, né? E aí o que acontece? Parte desses ensinamentos, né, dos princípios, eles estão relatados em vários lugares. Dentro dos nossos livros aqui, mais ocidentais, modernos, tem esse aqui que é o Kybalion, tá? O Kybalion tem esse modelo aqui, mas tem outros porque assim não tem um dono, né? Tem um cara aqui que meio que concentrou esses ensinamentos, né? E até dizendo que foi escrito pelos três iniciados, né? No sentido da gente entender algumas figuras aqui que são importantes. As leis, né, herméticas, né, os princípios herméticos constantes aqui são 7, e a gente tem que entender uma das coisas mais fortes que existem em todas as filosofias antigas, o poder do número 7, né? Assim como a gente tem também o poder do número 3, né, do 3 vezes grande, os 3 iniciados, né? A questão do 7 mais 3 dá 10, né? Que é a questão que dentro das filosofias, eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas não sei, são 7 também os níveis, né? Então 7 ele é um número sagrado, ele é um número onde mostra, digamos, o homem, o ser, né, em sua completude, no quaternário inferior e no terciário superior, né, que depois soma com o terciário acima, que vai fechar o 10. Né? Então, a gente tem essa capacidade de entender dos três maiores vindo, né, daqueles que estão mais elevados, agindo também sobre o 7. E aí, eu não falo aqui sobre numerologia, né, mas a gente tem que entender que tudo era número e o número significavam coisas, né, e a gente hoje só que a gente não entende que o 1 ele foi criado porque ele era para significar algo e hoje a gente acha que o 1 é um número que não tem significado, sendo que a origem do número tinha significado. Então, é interessante a gente parar para pensar nisso também, tá? E se tu acredita ou não, né, sobre isso, tu deveria parar pelo menos para pensar nisso, que os números foram criados em função de simbolizar coisas, ou seja, talvez faça sentido, né? Eu pelo menos acredito que sim. E aí a gente tem a questão do 7, né? A gente tem a questão, se tu já leu Gurdjieff, por exemplo, que é um cara que já foi mais por uma linha, abriu um pouco mais alguns véus e traz uma questão aí, né, dos ciclos e tal. Tu pode também ter lido alguns outros ensinamentos, né? E aqui eu vou fazer até um parênteses, porque eu gosto de às vezes de umas devagadas aqui, mas para quem gosta de estudar isso, tu vai achar pouco livro em português. Eu comprei uns dele e de discípulo ali que depois escreveu em sebo só, porque não existe mais coisas a respeito assim de novas, né? Não existe isso, né? Como tem, por exemplo, e aí o que acontece que eu quero dizer que ele, por exemplo, tem um livro, né? Tem um livro, não, tem um filme no YouTube, bem toscão assim, mas que fala sobre a vida dele, né? Eu acho até tá como Gurdjieff. Eu tenho um livro aqui que inspirou o filme dele, que é muito legal. Mas ele, por exemplo, era armênio, né?
E outra coisa que é muito interessante, que a Blavatsky, que é uma da teosofia, uma das fundadoras da teosofia, que também traz ensinamentos bem interessantes, ela é russa, tá? Mas ela, por exemplo, ela também, a família vem da Armênia. Então aquela região ali do Cáucaso ali é uma região que tinha questões muito interessantes no passado ali, que vale a pena parar para pensar também. Só foi uma divagação aí para quem quer gosta, né, tem curiosidade de estudar isso, daqui a pouco estudar esses dois autores aí que são seres que participaram, né, frequentaram centros daquela região ali de sabedoria, tá? E aí o que acontece? Quando a gente vai falar aqui do Caibalion, né, que é o que eu vou usar esse aqui, né, a gente tem, o livro é bem grosso, mas na verdade são 7 princípios que se fala muita coisa aqui e tal. Eu vou até compartilhar aqui para vocês, ó. Para quem nunca viu, né, a gente tem 7, deixa eu arrumar na câmera aqui, ó. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Tá? Então, o que acontece? Ele se pressupõe a essas 7 leis serem as 7 leis universais que vão estar vigindo aqui sobre o nosso planeta e sobre a nossa vida por consequência. Porque, como é que eu vou explicar isso de uma forma simples, né? Na origem existe uma lei. E essa lei, ela quando cai, ela vai se cascateando e vai se transformando em mais leis. Eu vou dar um exemplo disso, tá? No mundo prático aqui, para te entender melhor mais ou menos a ideia, tá? Eu sou dono de um negócio e eu tenho uma ideia. Eu quero crescer o meu negócio. Quando eu comunico isso para a linha de baixo, né, para a segunda ordem aqui, essa segunda ordem vai fazer o quê? Vai trazer essa informação, esse objetivo, essa lei, em outra lei, ou mais 2 leis, e vai passar. Como é que eu cresço? Eu tenho que abrir mais mercado, eu tenho que fazer mais isso. E aí ela cascateia isso para um outro entendimento. A partir desse momento a gente já não tem mais uma lei só, a gente tem outras leis vigorando, até chegar a níveis mais baixos. A gente, como eu já venho falando, a gente tem que entender, claro, não falo abertamente, a gente está em níveis mais baixos, tá? Apesar de ter conexão com os níveis mais altos. E o que acontece, tá? A gente tem aqui 7 princípios que regeriam, né, dentro desse conhecimento, a Terra, a nossa vida aqui e tal, e aí a gente tem que entender eles, porque entendendo eles, a gente entenderia como as coisas funcionam na verdade, tá? E o primeiro princípio é o princípio do mentalismo, né? Ou seja, ele vai dizer o quê, né? O todo é mental, ou seja, todo o jogo é mental, todo jogo é toda vida. Ele parte de um princípio de entendimento onde existe uma inteligência. E essa inteligência, ela é mente. Essa mente, ela se propaga sobre tudo. E ela age sobre tudo. Tudo tem inteligência. Nada é desprovido de inteligência. Tudo existe dentro de um princípio maior que corresponde a uma lei, a um objetivo maior. Tá? Então, quando a gente vai fazer esse movimento, esse entendimento do mental, a gente vai entender que a partir de uma vontade, essa vontade maior, ela cascateou, eu vou falando nisso porque ela vai se multiplicando, né, em outras, em ações, tá? Em coisas que foram acontecendo. Assim como quando a gente entende um outro aqui que tem uma lei hermética, eu preciso fazer isso, né, que é como acima embaixo, né, ela é muito importante porque a gente começa a integrar essas leis e entender que se lá no início existiu a vontade de uma mente, de um objetivo, na nossa vida isso também acontece. E na nossa vida isso também acontece nos nossos planos diversos. Aqui, como a gente está falando um pouco da parte nossa mais física, né? Nós não estamos entrando em outros planos, apesar que a gente precisa começar a entender um pouquinho melhor para entender que todos eles se influenciam, todos eles interagem
e todos eles têm um caminho único no final das contas, a gente começa a entender que a nossa vontade, né, ela também tem poder de criação, né? A nossa vontade, ela também cascateia uma série de coisas. E o jogo, como é mental, e ele é distribuído através dessa vontade, dessa mente maior, e está tudo conectado, a gente também tem isso na nossa vida. Se eu trazer essa correspondência para uma empresa, né, para a gente ver, existe uma cabeça de um dono que direciona. E todas as outras cabeças que estão abaixo, todos os seres, eles participam desse objetivo, mesmo interagindo de acordo com as suas leis que vão decaindo, e mesmo de formas diferentes, mas eles participam de um objetivo. Mesmo muitas vezes a pessoa que está lá no chão da fábrica não está entendendo o que está fazendo. Ela está com as suas questões, mas ela está trabalhando por uma vontade maior, né, de um entendimento maior, e ao mesmo tempo ela está conectada a todos os outros dentro desse objetivo, mesmo que não saiba. E a mente, ela tem isso. Então a gente precisa entender, e acho que é um ponto principal que surge aqui, é que existe uma inteligência universal, tá? Que muitas religiões vão chamar de Deus, tá? Existe uma fonte de sabedoria onde essas coisas vão se encaminhando. Então, quando a gente entende isso, e eu falei, por exemplo, no último vídeo, a Terra, por exemplo, é uma inteligência também que participa, e a gente é uma inteligência com uma energia menor, por exemplo, que a Terra, mas apesar de ser uma energia menor, ela é diferente, porque pode ser maior também, né? A gente acaba entendendo que dentro desse pensamento a gente tem uma outra, que é essa questão do acima e baixo, tem a questão do microcosmo e macrocosmos, né? Entendendo que dentro de uma vontade maior existem pequenas vontades que vão agindo. E por que se fala isso? Porque se tu coloca essa vontade, né, na mesma direção da outra vontade, tá? É física, né? Duas forças somadas para o mesmo lado, elas se multiplicam, elas crescem. Já é diferente de que uma vontade, uma energia, né, uma força colocada contrário à outra, elas se diminuem, né? Elas vão se enfraquecer. Então, a gente, quando começa a entender que existe uma vontade, um entendimento, e a gente começa a trabalhar a favor dessa inteligência, a favor desse funcionamento, entendendo como isso funciona, entendendo como as forças agem, tu começa a entender e ter melhores resultados na tua vida, melhores resultados de entendimento sobre as coisas, maior entendimento e maior facilidade, maior tranquilidade para viver uma vida independente de forças contrárias agindo ou não, porque tu começa a entender e a se conectar e a buscar essa conexão com as inteligências superiores, né, as leis superiores, né? Então, assim, tudo é mente, né? A mente está no todo. É essa questão, é esse princípio, esse entendimento do divino nas religiões, né? É esse entendimento que não é o Deus católico, tá? Isso eu já tenho que deixar claro, porque o Deus católico ele é bem diferente dos deuses da antiguidade, né? E nos seus diversos níveis, né? E até chegar na fonte primária, que é o incognoscível, né? O inanimável, aquele que está além das percepções da nossa capacidade. Porque quando a gente vai estudar qualquer coisa de sabedoria antiga, todos os mestres da antiguidade, todos se referiam a essa inteligência, a essa mente universal como algo que não se pode, a gente não tem capacidade de conhecer e de entendê-la, por isso que é incognoscível, né? Inanimável, por a gente não ter capacidade de entender, a gente não pode nem dar nome. Então não existe nenhum nome para isso. Não existe um Deus maior, não. Existe simplesmente essa questão da gente entender que as coisas elas são muito além da nossa capacidade de percepção. Existem, a partir dessa inteligência superior, inteligências menores, inteligências que foram cascateando, né, que diversos povos na antiguidade começaram a dar nome de deuses, né, desde os deuses mais elevados
até os deuses menos elevados, né? Onde depois a Igreja Católica começa, né, a falar sobre os pagões e tal. Claro que a ideia do paganismo, ali, a ideia já da confusão muito desse entendimento espiritual se materializando, ele é bem natural da decadência, né? Então a gente tem que entender que tudo começa com uma ideia mais pura, só que quando essa ideia pura ela entra na matéria, ela decai, né? Ela entra no pecado, vamos dizer assim, ela é permeada por matéria, e a matéria por si só ela já tem outra dinâmica, e aí tu acaba perdendo a pureza da ideia, né? Então o que eu quero dizer, a partir dos rituais, a partir de uma questão de materialização, de poder, de vontade, todas as filosofias que se transformaram em religião se decaíram e perderam a sua essência, né? Por esse fato que todas as religiões também elas vão morrer, faz parte do processo, né? Como eu falei, como a gente fala do hinduísmo, o hinduísmo teve nos seus tempos áureos e depois no final agora tinha a materialização das castas, né? Então era a decadência pura daquela filosofia de entendimento onde, não, tu é pobre, tu vai sempre ficar pobre, assim e tal. Já era uma coisa que vai transmitindo, né? E vai sendo deturpada, deformada, materializada com interesses, e aquilo vai se perdendo até virar uma coisa podre. E aí tu olha esse podre e tu acha que a essência lá ela era ruim. Não. Que é a mesma coisa do ser humano. O ser humano nasce bom. Só que às vezes dentro dos ambientes, das coisas onde ela vive, ele vai se decaindo e se torna ruim, né? Então, a religião, o cristianismo, né, a sua origem com um grande mestre, que hoje já está bem distante do que era lá quando ela cresceu, né? O catolicismo se apropriou, né? A Igreja Católica Apostólica Romana principalmente, que foi que gerou força nisso e que hoje não tem nada a ver com o cristianismo, né? Nada a ver no sentido de essência, né? Hoje é uma religião pobre, né? Os rituais, né? O próprio batismo, né? É um ritual pobre, é um ritual que, se tu for ver, ele não era praticado na antiguidade lá, né? Ele foi se transformando e hoje se faz o batismo em bebês, né? Em crianças, sendo que lá no passado, na origem, não era. Enfim, a gente poderia falar um monte de coisa, um monte de rituais que a Igreja Católica, por exemplo, pegou dos pagãos, né, que criticava e fez ajustes, enfim. Mas a gente tem que entender isso, que a ideia da mente é que existe inteligência em tudo, e tudo está conectado. E existe sim inteligência que propaga um objetivo em tudo. Então não existe o acaso. Eu gosto daquela frase que o acaso é o que a gente ainda não consegue explicar. Então a gente diz que é o acaso, que é sorte, que não sei o que, mas na verdade é só porque a gente não consegue entender o que está acontecendo ali. Então, assim, para pensar nisso, para pensar nessa questão de uma mente que governa tudo isso, né? Que direciona, que orienta, que tem um objetivo e que está além do nosso entendimento. E compartilhe comigo qual que é a tua percepção sobre esse primeiro princípio, para a gente ir aqui conversando, compartilhando e crescendo em entendimentos, percepções. Tá certo? A gente se vê aqui no próximo princípio, no próximo vídeo. Até mais.